graça, o teu amor e a tua misericórdia. Abençoa-nos, oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Nós nos referimos ao livro de Apocalipse como livro, mas na verdade é uma carta. Apocalipse, em grego, significa revelação. É uma revelação de Jesus para João, por meio de um anjo, que tinha que enviar essa revelação para 7 igrejas da Ásia Menor. O número 7 em Apocalipse aparece inúmeras vezes, ele tem um sentido simbólico. No contexto judaico, ele refere-se à perfeição ou completude. Então, carta às 7 igrejas é simbólico da totalidade, da completude de todas as igrejas. Portanto, é uma carta para mim, é uma carta para você, e assim termina o Novo Testamento. Assim termina a Bíblia, com uma carta de Jesus para todos os crentes em todos os tempos, em todas as épocas, uma carta de Jesus para todos os pastores, uma carta de Jesus para todas as igrejas, e as últimas palavras dele, antes de grandes eventos e antes da plenitude do reino de Deus. É uma carta dele, ele é o emissor da carta, através de uma revelação para João, por meio de um anjo, e João tinha que enviar a carta para 7 igrejas, que são simbólicas de todas as igrejas. E é muito importante que nós saibamos que Jesus é o emissor da carta, e é importante que nós tenhamos uma boa ideia de Jesus nas Escrituras em Apocalipse, para que a gente possa receber essa carta no bom sentido da coisa, com temor. Temor é quando a gente tem vontade de estar próximos de Deus. Temos vontade de ser santo como Deus. Temos vontade de obedecer a Deus. Temos vontade de ter proximidade com Deus. Temos vontade de fazer a vontade de Deus. Isso é temor. Quanto mais conhecermos Jesus, o emissor da carta, mais teremos temor. Quem é Jesus nas Escrituras? Quem é Jesus no livro de Apocalipse? Presta atenção que fica um pouco difícil, porque Deus é difícil mesmo. Jesus é o Senhor de todas as coisas nas Escrituras. Nas Escrituras foi colocado tudo debaixo dos pés dele. Quando Jesus se aparece para os discípulos ali na Galileia, depois de ressurreto, teve várias aparições na Judeia, aí eles recebem um recado das mulheres que viram Jesus primeiro, vão para a Galileia ter um encontro lá com ele. Finalzinho de Mateus, se você ler prestando atenção, eles estão no monte onde sempre se reuniam. Jesus aparece para eles e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas observe a declaração de Jesus, está na voz passiva. Voz ativa é quando o sujeito da oração faz ação. Eu chuto a bola. Eu, sujeito da oração, faço ação, chuto a bola. Voz passiva é quando eu recebo a ação do verbo. Eu fui chutado, isso aí é voz passiva. Toda autoridade me foi dada é voz passiva. Alguém deu autoridade. No livro do Apocalipse, num determinado momento, num dia nós veremos essa passagem, não hoje, o filho aproxima-se do pai, que entrega para o filho um pergaminho, um manuscrito com 7 selos. Essa é a maneira simbólica de Apocalipse dizer que na unidade que há na Trindade, Deus Pai delegou toda a autoridade para o Filho. Ele é o Senhor de todas as coisas, está tudo debaixo dos pés dele. Ele é o juiz de todos os juízos de Deus, pois foi colocado tudo debaixo dos pés de Jesus, que exerce a sua autoridade em unidade com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Paulo vai explicar isso em 1 Coríntios 15, que aquele que tudo sujeitou a Jesus, Deus Pai, não sujeitou a si mesmo. Deus Pai e Deus Espírito não estão debaixo dos pés de Jesus. Tirando o Pai e tirando o Espírito, está tudo debaixo dos pés de Jesus.
Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o juiz de todos os juízos de Deus, mas Ele faz isso em unidade com o Pai, em unidade com o Espírito Santo, e Ele é o emissor da carta do Apocalipse. Ele mandou uma carta para nós. Só que tem um detalhe, essa carta foi enviada nos mistérios dos simbolismos. Então não é uma carta muito fácil, mas é uma carta para nós. Tem símbolos que nós sabemos, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, cordeiro, nós sabemos esses símbolos. Tem símbolos que Apocalipse explica. No finalzinho do capítulo 1, Jesus explica, olha, as 7 estrelas são 7 anjos, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 11, o dragão é a antiga serpente, o diabo, Satanás. Então tem hora que a passagem dá uma dica. Tem símbolos que nós conhecemos, tem símbolos que Apocalipse revela, e tem símbolos que nós sabemos por causa da linguagem simbólica apocalíptica do Velho Testamento. Quando nós ajuntamos os conhecimentos que já temos dos símbolos, nós entendemos a carta, e tem uns símbolos que a gente não sabe muito bem, 144 mil, na hora certa eu falarei, tem uns certos símbolos que a gente não tem muita certeza, mas aqueles que nós temos são suficientes. Jesus mandou uma carta para nós. A carta está envolta em símbolos, ela não é tão fácil, mas é muito importante entendê-la, e é muito importante saber quem é Jesus, para que nós tenhamos temor quando nós lermos essa carta. Um dos símbolos para Jesus em Apocalipse é leão da tribo de Judá. Em um determinado momento nós voltaremos a essa metáfora, mas simplesmente refere-se ao fato que ele tem todo o poder. Mas tem um detalhe também, ele é o cordeiro. O cordeiro se refere ao fato que ele se humilhou no tempo e no espaço. E as pessoas podem pensar que esse cordeiro está no estado de humilhação. Esse cordeiro é Jesus. Esse leão da tribo de Judá é Jesus. Ele está exaltado à direita de Deus Pai na Trindade. Não há para Jesus no momento nenhuma limitação, porque Ele é Deus junto com o Pai e o Espírito Santo, como Deus é Deus, como o Trino Deus é Deus. Ele está à direita, não é literalmente do lado direito, essa é uma expressão. Ele está à direita porque Ele não está acima, Ele não é mais importante, Ele não está abaixo. Jesus é um com o Pai e o Espírito Santo. Na Trindade, Ele é o Senhor de todas as coisas, em unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Na Trindade, Ele é juiz de todas as coisas, em unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Na Trindade, Ele é o leão da tribo de Judá, mas Ele é também o cordeiro que não está mais no estado de humilhação, está no estado de exaltação. Por isso Ele é, o que era e o que há de vir na plenitude da existência de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, porque o Trino Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o todo-ciente, Ele tem ciência de tudo, até dos nossos pensamentos, assim é o Deus da Bíblia. Ele é todo presente na unidade que há nas pessoas da Trindade. Se o Espírito Santo habita em nós, Ele habita em nós, devido à unidade das pessoas na Trindade, Jesus está conosco. Estarei sempre convosco. O Jesus das Escrituras de Apocalipse é o Todo-Poderoso, o Todo-Ciente e o Todo-Presente. Não tem ninguém mais poderoso do que Jesus, não tem ninguém mais importante do que Jesus, e todo esse poder e toda essa importância é em unidade na Trindade com o Pai e com o Espírito Santo. Ele mandou uma carta para nós. Nós deveríamos receber essa carta, a carta da revelação, com muito temor, com muita vontade de querer saber, de entender e ter temor e andar com Deus, porque é uma carta da pessoa mais importante do universo. Ele é o juiz de todos os juízos de Deus.
Em João tem vários diálogos importantíssimos. Do capítulo 5, depois que ele cura o paralítico do tanque de Betesda, tem um diálogo importantíssimo. Mas num determinado momento, só para destacar um ponto, ele disse assim: o Pai não julga ninguém. Ele confiou o julgamento ao Filho, para que o Filho tenha a mesma honra que o Pai. Ele é o único juiz de todos os juízos de Deus, em unidade ao Pai, junto com o Pai e Espírito Santo. João 5:22. João 5:22. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. João 5:23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. O Pai faz questão que Jesus tenha a mesma honra, a mesma glória, o mesmo poder, o mesmo tudo. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade, e Ele mandou um recado para nós. É a carta do Apocalipse. Nós deveríamos ler, entender, temer e querer andar com Deus e fazer a vontade de Deus. Um determinado momento, um capítulo muito importante que eu já citei 2 vezes, veremos no momento certo, não é hoje. João diz assim: eu vi no meio do trono. Trono também é simbólico. Simbólico de poder, de domínio. Deus está no trono. Jesus está no trono, porque Ele tem todo o poder, todo o domínio. Mas não pense você que Deus fica sentado toda a eternidade num trono, esperando milhões de anjos chegar perto dele e falar: aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, Deus não é assim não. Ele é o Criador e o sustentador do universo. Ele está em plena ação. Ele não está sentadinho esperando as pessoas falar aleluia, aleluia, aleluia. Ele não é assim. O trono é um simbolismo. João disse: eu vi no meio do trono, entre os 4 seres viventes, falaremos deles no momento certo, entre os 24 anciãos, eu vi em pé um cordeiro. No trono, eu vi um cordeiro. Mas esse cordeiro não está mais no estado de humilhação, irmão. O que tinham que bater em Jesus já bateram. O que tinha que botar a coroa de espinho nele já colocaram. O que ele tinha que morrer já morreu. Ele ressuscitou, ele está vivo. O cordeiro não está mais no estado de humilhação. Ele é o todo-poderoso, o todo-ciente, o todo-presente. Mas Jesus mandou o recado de maneira simbólica. Então atenção, lembra que o número 7 refere-se à perfeição, completude, totalidade. Na linguagem simbólica, o cordeiro tem 7 chifres. Na linguagem simbólica apocalíptica do Velho Testamento, chifre significa domínio e poder. O reino do anticristo, e o anticristo de Daniel 7, simbolizado por um animal assim mitológico. Ele tem 10 chifres, que refere-se a 10 reis, que são então simbólicos de domínio e poder. Jesus, nessa linguagem apocalíptica, não é literal, ele tem 7 chifres, referindo-se à totalidade de domínio e poder. O Cordeiro é o Todo-Poderoso. E nessa visão apocalíptica ele tem 7 olhos, também não é literal, é simbólico. Ele tem a totalidade de toda a visão, de toda a percepção. Ele sabe tudo, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o todo-ciente, e os 7 olhos são os 7 espíritos, que referem-se ao Espírito Santo de Deus. Onde estiver o Espírito Santo de Deus, ali está Jesus. Ele é o todo-presente, o todo-poderoso, o todo-ciente, e Ele mandou uma carta para nós. Apocalipse 5:6. Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé, um cordeiro. Parecia que tinha sido morto. Só parecia, porque ele é eterno. Ele tornou-se homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, para morrer por nós. Mas mesmo morto, ele estava vivo, porque ele é o eterno, ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Ele tinha 7 chifres,
simbólicos da totalidade de todo domínio e todo poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele também tinha 7 olhos, a totalidade de toda visão, de toda percepção. Ele sabe tudo, ele é o todo-ciente. E os 7 olhos são os 7 espíritos, referindo-se ao Espírito Santo, que ele envia para toda a terra, por toda parte, porque quem batiza a igreja com o Espírito Santo é Jesus. Quem envia o Espírito Santo? No Evangelho de João, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Ele disse: rogarei ao Pai, ele dará outro Consolador. Ele é também chamado de promessa do Pai. Mas Jesus também batiza, ele também envia. Ele disse assim: é melhor que eu vá, que se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu enviarei para vocês. Quem que envia o Espírito Santo do trono? O Pai envia o Cordeiro Todo-Poderoso, Todo-Ciente, Todo-Presente. É Ele que envia o Espírito Santo sobre a igreja. É Ele que fala conosco através do Espírito Santo. E Ele é o emissor da carta do Apocalipse, a pessoa mais importante, o Senhor de todas as coisas, o juiz de todos os juízos de Deus. Alguém que não está mais limitado no tempo e no espaço, mandou uma carta para nós. E nós deveríamos ler essa carta com bastante temor, porque não é qualquer pessoa que enviou essa carta para nós. Por isso que a saudação é de Jesus, não é de João. Saúda aquele que é, que era e há de vir. Aquele que é e que era é o Trino Deus, o há de vir é Jesus. Saúda os 7 Espíritos de Deus, que na verdade é simbologia para o Espírito Santo. Saúda vocês, Jesus Cristo, a fiel testemunha. Ele é fiel testemunha de tudo que ele testemunhar, mas aqui em Apocalipse ele é fiel testemunha da carta. O penúltimo verso de Apocalipse é assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: eis que eu venho sem demora. Ele é o fiel testemunha. Por isso que quem ler a carta, ouvir a carta e guardar a carta, será bem-aventurado, será feliz, será abençoado, porque ele está recebendo a carta de Jesus e correspondendo com temor, com vontade. Mas também dá um pouquinho de medo, mas não medo de achar que Deus vai destruir, mas medo de te levar para o arrependimento. Porque os 7 candelabros simbolizam as 7 igrejas, são as 7 igrejas, simbolizam as 7 igrejas, e as 7 igrejas simbolizam todas as igrejas. Aí Jesus mandou uma carta diferente. Ele não estava nos programas de rádio evangélicos e nem na televisão, que prega o evangelhozinho assim, meia aguinha com açúcar. Eu pensei que ele ia mandar uma carta para nós só com palavras de ânimo, e terminando assim: edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele mandou muito diferente. Nós vamos ver no momento certo, agora é só uma pincelada. Ele mandou uma carta para 7 igrejas, simbólica de todas as igrejas. Eu sei tudo sobre vocês. Eu sei quando vocês estão frios, quando vocês estão mortos, quando vocês estão quentes. Eu sei quando vocês são ortodoxos, doutrina perfeita, mas coração frio. Eu sei quando vocês trabalham para mim, mas as intenções são erradas. Eu sei quando vocês toleram a profetisa Jezabel. Jezabel aí simbólica dessa profetisa que se envolvia com imoralidade através de aparente ministério de profecia. Eu sei que vocês toleram Balaão, um profeta falso do Velho Testamento, que nesse caso é citado simbolicamente como referindo-se a um falso profeta que profetizava para ganhar dinheiro. Eu sei tudo de vocês. Eu sei quando vocês estão espiritualmente fracos, mas dizem que estão bem, dizem que estão ricos, mas estão vazios da minha presença, do meu poder. Aí no final ele diz assim: eu estou à porta e bato, eu quero entrar na vida dos crentes, eu quero ter convivência com os crentes, com o meu povo, mas eles precisam se arrepender dos seus pecados. Mas se nós atentamente ouvirmos a voz dele,
vai acontecer conosco que nem João. Um dia eles vão falar assim, vem para cá. E nós vamos entrar na sala do trono, aleluia. Mas isso é para outro dia. Hoje é somente o capítulo 1. Capítulo 1, 3, ao ler, já estou terminando, não apavore. Capítulo 1, verso 3. Vamos a ler verso por verso. Se puder acompanhar aqui, se a tecnologia estiver funcionando. João 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Porque somos bem-aventurados se lermos, porque somos bem-aventurados se guardarmos e se obedecermos, porque nós estaremos ouvindo a palavra do Cordeiro, que é todo poderoso, todo presente, todo ciente, o Senhor de tudo, o juiz de todos os juízos de Deus. É Ele que manda abrir os selos, é Ele que manda tocar as trombetas. Olha, quando Jesus humilhou-se no tempo e no espaço, Ele não sabia o dia e a hora que vai voltar, mas agora Ele sabe, porque é Ele que controla o calendário. Ele que fala, toca o primeiro, abre o primeiro selo, abre o segundo, agora toca a trombeta, agora vai tocando, agora eu vou voltar. Agora Ele sabe tudo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, o juiz de todos os juízos de Deus, o todo-poderoso, o todo-presente, o todo-ciente. Verso 4, João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, simbólicas de todas as igrejas, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de quem? Não é de João, é na parte de quem enviou, na parte de Jesus, da parte daquele que é, que era e há de vir. Deus é, o que sempre foi, o que sempre será e há de vir. Jesus vai voltar e trazer o reino de Deus à sua plenitude. Finalzinho do verso 4, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, simbólicos do Espírito Santo. Verso 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, eis que venho sem demora. O primogênito dos mortos é o primeiro que ressuscitou com um corpo humano, que está no estado de glória. 1 Coríntios 15, depois todos nós ressuscitaremos, teremos corpos incorruptíveis, santos, puros, em estado de glória, mas Jesus é o primeiro, e nós ainda não morremos, ainda não ressuscitamos, então Ele é o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Está tudo debaixo dos pés dele, até o reino do anticristo. Tem hora que a gente vê as notícias do jornal, a gente fala, meu Deus, Deus perdeu o controle. Ele nunca perde o controle. Às vezes esse mal está coibindo o outro mal, e vai ter reino do anticristo, ele vai voltar em grande poder e glória. É Ele que abre os selos dos juízos. Às vezes você está vendo coisas horríveis, mas Ele que abre os selos. Nós não vamos entrar nos detalhes agora, mas os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um é morte, outro é praga, e quem que abriu? O Senhor dos senhores, o soberano dos reis da terra. Nada que está acontecendo nesse mundo, ou acontecerá, é que Jesus não está sabendo. É que nós não estamos sabendo a carta dele. Se nós tivéssemos lido a carta dele e entendido, a gente saberia o que está acontecendo aqui na terra. Soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Verso 6, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Verso 7, eis que Ele vem com as nuvens. Daniel 7, destrói o reino do anticristo. Daniel 7 diz, Ele reinará para todo sempre. Daniel 7 diz, e os santos reinarão com ele. Eis que ele vem com as nuvens, é Daniel 7. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, é Zacarias 14. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, porque todos verão. Quando Jesus voltar, vai ter sinais cósmicos espetaculares. Veremos num determinado momento, mas basta você saber hoje, o sol vai escurecer. E quando ele se manifestar aí na atmosfera,
o esplendor da glória de Deus vai iluminar a terra toda, e todos os olhos verão, todas as tribos, todos os povos. Eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus é o primeiro, é o princípio de tudo que tem princípio, e é o fim de tudo que tem fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Ele mandou uma carta para nós, irmãos. A carta é um pouco difícil, porque tem símbolos, mas ele mandou uma carta para nós. A pior bobeira do crente é ignorar essa carta. Verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, estava preso no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me, verso 10, achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta, dizendo, verso 11, escreva no livro o que você vê e mande às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, simbólica de todas as igrejas. A carta é para nós também. Verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. Verso 13, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de couro. Quem que está no meio dos 7 candelabros? Finalzinho do capítulo diz, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Quem que está no meio das 7 igrejas? Jesus. Quem sabe tudo sobre as 7 igrejas? Jesus. As 7 igrejas são simbólicas de todas as igrejas. Jesus disse, não tem nada oculto que não será revelado. Todo mundo que está fazendo a obra de Deus aí por dinheiro, por inveja, por egoísmo, pensando que igreja é empresa, explorando pessoas, sem vontade de servir, Jesus sabe tudo sobre a sua igreja. Não tem nada oculto que não será revelado. Se nós vamos atender a chamada de Deus, tem que ser com entrega de todo o coração. Tem que ser com temor de Deus. Tem que ser com santidade. Se for por oportunismo, por dinheiro, está perdendo tempo. Jesus sabe tudo sobre os 7 candelabros, Ele sabe tudo sobre as igrejas, Ele sabe tudo sobre tudo, Ele sabe até os nossos pensamentos. E Ele mandou uma carta para nós. A partir daí, João passa a descrevê-lo, está vendo Jesus em glória, ele parece que aí a visão, ele tem roupas de sacerdote. Então ele está entre as 7 igrejas no ofício de sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, mas é o Todo-Poderoso, o Todo-Presente, o Todo-Ciente. Sua cabeça e seus cabelos são brancos como a lã, como a neve. Seus olhos como de fogo. Seus pés brilham como bronze reluzente. Da sua voz como de muitas águas. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes, tudo o que ele fala acontece, porque ele é o Senhor sobre tudo. João diz, verso 17, ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Verso 18, aquele que vive, estive morto, mas eis que vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. 19. Escreva, pois, as coisas que você viu e as coisas que hão de acontecer depois destas. Verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, refere-se a todos os pastores. Era bom o pastor ler o livro de Apocalipse, ler a carta do Apocalipse, daquele que é o Todo-Poderoso, o Todo-Ciente, o Todo-Presente. Não dá para enganar Jesus. Ou nós nos entregamos no ministério para valer com santidade, temor, espírito de servo, ou nós estamos perdendo tempo e nós estamos trazendo juízo sobre nós. E os 7 candelabros são as 7 igrejas, simbólicas de todas as igrejas.
Ele mandou uma carta para nós. É a carta da revelação, a carta do Apocalipse. Nós vamos caminhar por ela. Já vimos o capítulo 12, já vimos o capítulo 13 e hoje é o capítulo 1. Pastor Silas, mas por que o senhor começou com 13, com 12? A carta do Apocalipse, ela tem uma mensagem circular. Série de juízos, Jesus volta, série de juízos, Jesus volta, e aí ele entra mais nos detalhes do reino do anticristo, 7 flagelos, Jesus volta. Então eu podia começar onde eu quisesse, eu comecei no 13, no 12, porque não é uma mensagem linear, cronológica, ela é circular. Então não se preocupe, vai dar tudo certo no final. Vamos orar e tomar a ceia. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, Tu és o emissor da carta da revelação. Nós falamos para o Senhor que nós apanhamos para entender. O Senhor falou de maneira misteriosa, com tantos símbolos. Nós apanhamos para entender, mas nós queremos entender. E nós vamos estudar essa carta, nós vamos expor essa carta, porque a carta do Senhor para todas as igrejas, todos os pastores, todos os crentes, são as últimas palavras do Senhor, antes do Senhor voltar em grande poder e glória. Nós estamos recebendo a carta das mãos do fiel testemunha, do Alfa, do Ômega, de Jesus Cristo, aquele que é, que era e há de vir, aquele que é um com o Pai e com o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, aquele que tem 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós recebemos essa carta com todo temor. Obrigado porque o Senhor se importou em escrever para nós. Até foi um pouco difícil para entender, até um pouco difícil e até forte demais. Mas muito obrigado por essa carta. Nós queremos temê-lo. Nós queremos temê-lo porque o Senhor está batendo a porta, o Senhor quer entrar em nossas vidas. O Senhor quer entrar no meio dos 7 candelabros de maneira com a vida abundante do Senhor. O Senhor quer nos ungir, o Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos santificar, o Senhor quer nos purificar e o Senhor quer nos exortar de meninice, de criancice, de maturidade, de brincadeiras. O Senhor quer nos levar para a sala do trono, mas o Senhor precisa primeiro falar forte conosco. E nós estamos recebendo a carta do Senhor com temor, porque queremos ouvir o Senhor dizendo: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da carta da revelação. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e a Tua misericórdia. Obrigado por ter morrido por nós. Obrigado pela ceia a qual nós vamos participar. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.